Pois é, aprove ao Eterno recolher meu amado avô Bimbim, aquele que desde criança eu chamei de meu querido Bimbim. Em 2025, esse ano, eu estive aqui com ele, a gente teve a oportunidade de ver esse carro de boi aqui em Abricampo, na Cotoxés, tiramos uma foto e agora, no mês de novembro, aprove ao Senhor, como eu disse, recolhê-lo. E no dia do seu sepultamento, eu escrevi um texto em memória dele. O texto diz o seguinte: nestes 45 anos que Deus me permitiu ser seu neto, quantas histórias, conselhos, brincadeiras e risadas eu testemunhei. Vi o Senhor passar por mudanças bruscas, deixando de ser fluminense para se tornar um cruzeirense apaixonado. Vi o ser pescador, daqueles que ficavam dias às margens do rio, até o dia que decidiu, não vou pescar mais. Para os riscos da idade já não permitiam. Eu tive o privilégio de ir poucas vezes pescar com meu avô, mas jamais vou esquecer o dia que trouxe um piau maior que o peixe que ele carregava no embornal. Minha querida avó, na época, não acreditava e eu dizia para ela: vó, foi eu mesmo que fui o pescador naquele dia. Confesso que vibrava com seus relatos de assombrações da época que morava na área rural. Como esquecer a história do tempo em que jogava futebol ao lado do compadre Fábio e do Aniceto. Segundo meu avô, Pelé e seus 1000 gols nem chegavam aos pés daquela turma. Eu vou levar para sempre a lembrança do dia em que eu e a Leca, minha esposa, levamos o Lucas, nosso primeiro filho e seu primeiro bisneto, para conhecer e receber sua bênção. E ele pronunciou ali palavras benditas, falando para mim da alegria de viver o privilégio de ser bisavô. Das muitas memórias, na minha adolescência, quando eu adoeci, jamais vou esquecer a sua entrada na enfermaria do Hospital César Leite, tentando esconder que chorava na porta para não me preocupar. Era mais silencioso, mas muito profundo, coisas de quem carrega o outro no coração. Com o meu querido Bibim, eu fui a velórios. Me agarrei ao seu lado quando ele enterrou seu irmão Norval, tão jovem. Sua serenidade estampada na forma acolhedora como ele conversava com os familiares. Contemplei a sua alegria quando eu levei ele para conhecer o local onde a minha mãe Neuza morava. Mãe Neuza, minha avó. E ele viveu como um casal mais de 50 anos. E vibrei com um brilho nos seus olhos ao voltar na festa do carro de boi, lá em Alto Jequitibá. Foi uma viagem ao passado. O coração dele vibrou. E eu admirei durante os seus 94 anos pela disciplina. Quando ele começou a caminhar pelas manhãs, às vezes mudando a rota até 2020 na pandemia. Eu creio sinceramente, eu não vou conhecer ninguém que corte uma laranja tão bem quanto ele, ou que goste de melado com angu e orar por nobres refogado com a mesma alegria. Suas pegadinhas sem pé nem cabeça, suas gargalhadas, quando ninguém descobrir o truque, vai fazer muita falta. E eu creio que encontrarei poucas pessoas que vão dar lições como o meu querido Bibim, que mesmo nas suas imperfeições de pecador, quem não as tem, desde os dias em que no jardim, homem e mulher, Adão e Eva tiveram os olhos abertos, nossa fragilidade ficou exposta. Terrível depravação. Ai de nós, se não olharmos para o Filho de Deus, aquele que continua transformando desertos em jardins. Por falar em jardins, aqui eu quero terminar. O que dizer do jardim do meu avô? Quem viu, viu. Sua busca por esterco, o seu cuidado em podar as arvorezinhas na porta de casa, na Balenche Bel Nassif, no Engenho da Serra. Graças a Deus por nosso Bibim, o jardineiro. E uma das lições que vou levar comigo é: enquanto a vida existir, plante jardins, cuide deles. Mas quando perceber que o tempo está se esvaindo, saiba desfazer-se do jardim, com sabedoria e doação. E assim ele fez, doando as suas plantas para quem nos últimos 4 anos o visitava, levava ali uma planta, porque entendia que aquela pessoa amava a criação e ele dava uma planta para aquela pessoa, desfazendo do seu jardim.
Me fez lembrar de Salomão, em Eclesiastes, quando fala do tempo. Tudo tem seu tempo determinado. Tempo de nascer, de morrer, de plantar, de arrancar o que plantou, de abraçar, de afastar, de abraçar, de guardar e de jogar fora ou colocar fora. Os últimos anos não foram fáceis para nenhum de nós. Aos poucos nós víamos cada abraço dele, parecia uma despedida, sempre nos abençoando com palavras vindas do céu. A sensação que tínhamos era de que ele desejava viajar para onde tantas pessoas amadas por ele já se encontravam. Mas por amor a nós ele permanecia como um navio preso ao porto, um avião que aguardava a decolagem. No dia de novembro passado, fisicamente ele partiu, deu seu último suspiro em casa, cercado pelas filhas tão dedicadas e sensíveis. Como família, nós somos gratos, profundamente gratos, pelos cuidadores que estiveram com ele, que Cristo os recompense. A saudade vai pesar cada dia, mas não é de desespero. O choro, mas não aquele choro de quem perdeu tudo, porque sei que pela palavra de Deus que não mente, sendo cristãos, que a morte não tem a última palavra sobre o meu avô. A última palavra pertence ao Cristo ressurreto, que venceu a morte, abriu o túmulo e prometeu vida eterna a quem nele crê. Meu Bimbim adormeceu, fechou os olhos aqui, mas acordou lá, sem dor, sem limitação, confiante naquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Sustentou seus últimos dias e vai sustentar os nossos. O jardineiro, como aqui tem um singelo jardim que possivelmente alguém cuida, possivelmente para se manter belo assim, tem cuidados feitos por pessoas e pela própria natureza. Mas quando eu falo do jardineiro da nossa família que agora descansa, eu penso no dia que o Senhor Jesus fará todos os jardins florescerem de novo, onde os corpos frágeis vão ser revestidos de imortalidade e nós vamos poder nos encontrar renovados, sorridentes e restaurados. E finalmente, o nosso dizer lá no dia 17 de novembro de 2025 não foi um adeus, mas um até logo, meu avô. A despedida não é o fim, mas uma sementinha ao qual um dia o Cristo ressuscitado que venceu a morte vai fazer germinar tudo o que o nosso avô plantou em nós. Aqui nesse mundo caído, todo jardim tem o seu final se não for cuidado. Se hoje o jardim da casa dele não existe, o nosso coração esperançoso de cristão descansa, porque o Eterno prometeu um jardim invencível, impenetrável por tudo que é mazela. Na nova criação, quando os novos céus e nova terra brilharem sob a voz do Cordeiro, meu Bimbim estará lá vivo, restaurado e sorrindo, como quem volta para casa depois de uma longa viagem. E eu sigo grato por ser o seu neto, e que grande privilégio foi ser seu neto, que aventura! E reencontrá-lo no jardim eterno com esperança será pura, a mais pura graça de Deus. Honremos os nossos enquanto pudermos. Que Deus abençoe sua vida e que isso fique para a memória daqueles que ainda prosseguem nesse caminho, nesse deserto, cujo Deus tem a oportunidade de transformar desertos em verdadeiros jardins.